Shalom, tudo de bom para você, que Deus te abençoe, glória a Deus por isso. Querido, nessa manhã, eu gostaria muito de agradecer a Deus por mais um dia, por mais um tempo e novamente por mais um ano, né? Então, queridos, no dia de hoje, como eu conversei com vocês nos vídeos passados, eu estou compartilhando com vocês uma série de palavras que o Espírito Santo ministrou no meu coração esses dias. E hoje nós vamos falar sobre o que está escrito em Atos, no capítulo 12, do versículo 1, vai até o 19. Conta a história de Pedro, aliás, não é uma história de Pedro, conta algo sobrenatural de Deus na terra, na vida de Pedro, né? Ali, a palavra diz aqui, nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja. Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma, ou seja, 16 soldados guardando a vida de uma pessoa. Então esse rei se sentia muito ameaçado com a vida de Pedro, né? Porque você mandar prender uma pessoa, colocar 16 pessoas guardando só um, é porque você está muito amedrontado com uma só pessoa, né? Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Então, o que acontece aqui? Um rei manda perseguir a igreja, que é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E é o que nós vamos sempre viver, porque a igreja foi, é e sempre será perseguida até a volta de Jesus. A igreja será perseguida. Ele dizia que vou persegui-lo, vou prender para maltratar. Eu até entendo o prazer que o mundo aí fora tem de prender, de maltratar a igreja. Porque é o papel do Deus deles. Eles fazem o papel deles, que é perseguir. Nós fazemos o nosso papel, que é prosseguir. Eles perseguem a gente e a gente prossegue em conhecer o Senhor. É totalmente diferente. A palavra é até parecida, mas uma é perseguição e a outra é prosseguir em conhecer ao Senhor, em permanecer na presença de Deus, mesmo tendo milhares de pessoas nos guardando, nos vigiando, nos perseguindo. Embora esteja muita gente perseguindo, o meu e o seu dever é prosseguir em confiar e acreditar no Senhor. Amém? Aqui ele mandou matar Tiago. Eu sei, irmãos, que diante de algumas perseguições, diante de algumas percas, a gente fica mesmo vulnerável, a gente se entristece. Mas eu quero dizer para você, não se entristeça. Se você perdeu algo ou alguém na sua vida ou na sua família, não fica triste. Deus vai te abençoar, vai te restaurar, vai te colocar de pé. O importante é que nós precisamos prosseguir, mesmo sendo preso, maltratado, alguns mortos, mas a palavra de Deus diz que nós temos que prosseguir. A igreja tem que prosseguir. Por quê? Porque o sobrenatural de Deus, se nós prosseguirmos, se nós persistirmos na oração, no jejum, na consagração, em estarmos na presença do Senhor e permanecermos em comunhão, nós vamos conseguir. Como assim nós vamos conseguir? Eu li aqui até o 4, aí eu vou dar um pulinho. Não, eu vou continuar aqui. Então, é o seguinte, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele.
Aqui está dizendo que Herodes prendeu alguns para maltratá-los. Aqui está relatando que Herodes mandou matar Tiago, que era irmão de Pedro. Aqui está relatando que Pedro estava ali, já tinha um plano arquitetado contra a vida de Pedro. Quando terminasse a festa dos pães sem fermento, ou seja, quando passasse a Páscoa, porque não podia fazer nada durante a Páscoa, depois iam levar Pedro a julgamento público, iam maltratar, iam matar Pedro. Já tinha um plano arquitetado no inferno contra a vida de Pedro. Só que a igreja, no versículo 5, capítulo 12 de Atos, no versículo 5 diz: Pedro, então, ficou detido na prisão, tudo bem, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Querido, nós precisamos orar intensamente uns pelos outros. Não é estar falando mal um do outro. Não é estar puxando o tapete um do outro. Não é querendo ser melhor do que o outro. Não, aqui está dizendo que a igreja orava, ou seja, os irmãos em comunhão oravam. Eles estavam orando por uma causa só, ou seja, pela vida de Pedro. Não era um dizendo Pedro negou Jesus, mas Pedro fez isso, mas Pedro fez aquilo. Não, em comunhão pela vida dele. Porque a palavra de Deus também diz aqui no Novo Testamento que casa dividida não subsistirá, meu irmão. E ninguém é melhor do que ninguém. A igreja do Senhor é só uma. Uns chamados para apóstolo, outros profeta, uns missionários, um com dom de misericórdia, outros com dom de... E cada um com seu dom, mas é tudo um corpo. Então é necessário que haja união. A linguagem da igreja é só uma. A linguagem da igreja é só uma. A constituinte da igreja é só uma. A palavra de Deus. Não tem como eu penso assado, você não tem que pensar. O que a Bíblia diz? É isso. O que o Espírito Santo fala comigo? É isso. A verdade que está aqui. Então é isso que eu vou seguir. Se você tem problema um com o outro, então você perdoa, você resolve. Porque aqui está dizendo que até a tua oferta, se você for deixar no altar e você tiver problema com o teu irmão, a Bíblia diz que o Senhor não recebe. Aí tem muita gente que oferta, que dizima, que faz tudo e não prospera. Por que não prospera? Porque não consegue perdoar. Irmãos, eu não estou dizendo que nós não vamos nos machucar uns com os outros, sim. Porque a própria palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios, se eu não estiver enganada, Provérbios 17, vai dizer que como ferro afia, o homem afia o outro homem. Então é o Senhor mesmo que bota uma pessoa difícil do teu lado para moldar o teu caráter, para mudar o teu eu, para lançar por terra a tua soberba, o teu orgulho, para mostrar que você não é o bambambam. Que Jesus, que é Jesus, ele não veio para a terra ser o bambambam, então por que você vai ser o bambambam? Está entendendo, queridos? Então, a palavra de Deus diz isso. Então, aqui está dizendo que essa comunhão, que a igreja orava intensamente por Pedro. O Pedro era só um. E o Pedro estava lá encarcerado e vigiado por 16 pessoas. Ao tamanho da ameaça, ao tamanho do perigo que Pedro estava correndo, ao tanto que o outro era rei. Mas ao tanto que a igreja é uma ameaça para o mundo lá fora. Quando na realidade nós não tínhamos que ser uma ameaça. A Bíblia diz que nós somos luz. Mas como as pessoas não querem essa luz, nós nos tornamos uma ameaça para eles. Mas nós temos que fazer como Pedro. Vamos lá? Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Eita glória. Entendeu o que eu falei, que eu acabei de falar? O que eu acabei de falar? Que mesmo nós somos luz para o mundo, mas eles olham para a gente por não querer a luz de Jesus da nossa vida, nós nos tornamos uma ameaça para eles. A Bíblia diz o quê? Descansa, confia. Olha que tu tá preso, teu irmão tá morto, tu sabe que vai morrer, tu sabe que existe um plano arquitetado no inferno contra a tua vida, tem 16 pessoas de olho em você, e você dorme. E você dorme. Isso significa, querido, muita paz, a verdadeira shalom, a verdadeira paz que excede todo o entendimento, estava na vida de Pedro naquele dia. Pedro já estava pregando, cara.
Ele já estava pregando calado, e a igreja tem que pregar calada, orando, jejuando. O calado que eu digo não é com uma mordaça na boca, não. O calado que eu digo é manifestando sua fé, o seu poder e a sua autoridade como igreja na terra. Entendeu? Não é calado com a mordaça, não. Eu estou calada falando disso aqui que é meu. Não é calado falando besteira, não é calado fazendo aquilo que não é para fazer. Entendendo? E aqui está dizendo que entre os dois soldados Pedro dormia. Então vamos confiar que o Senhor já nos deu a vitória. Amém? Aí aqui seguindo diz assim, preso com 2 algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Veja bem, estava preso com 2 algemas, uma nos braços e outra nos pés, né? E 16 pessoas ali ao redor dele. Um soldado do lado ou do outro, os outros deveriam estar ao redor. E 2 algemas. Meu Deus, para que tudo isso, né? Então, o que acontece? No versículo 7 vai dizer o quê? Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhava na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou depressa. Levante-se, disse ele. Então as algemas, caíram dos pulsos de Pedro e o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguia, não sabendo o que era real. Se o que havia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Vou repetir. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão, ou seja, aquilo era tão sobrenatural, mas ele estava dormindo. Então ele estava, será que eu estou sonhando? É tão repentinamente, é tão forte, é tão poderoso, será que eu estou sonhando? É o que Deus vai fazer no meio da igreja nesses dias. É tão poderoso que nós vamos ficar como os que sonham, como está em Salmo 126. É tão poderoso o que o Senhor vai fazer esses dias, que nós vamos ficar igual está lá no Salmo 126. Nós estamos como quem sonha. Coisas maravilhosas demais o Senhor fez por nós. Sabe por quê, irmãos? Porque como igreja, nós estamos orando intensamente pela nossa nação. Nós estamos intensamente orando pelas nossas vidas e pela nossa família. A igreja orava por Pedro. Hoje nós estamos orando pela nação brasileira, pela nossa família, por nós mesmos. Amém? E o Senhor vai fazer. Não é repentinamente, porque tem dia marcado dessa vitória na nossa vida. Mas Ele vai fazer poderosamente em nome de Jesus. Amém? Prosseguindo aqui, o versículo 10 diz o seguinte: passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo, eita glória, para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Irmãs, Deus está na guerra, Deus está na batalha. Como diz o povo do Reteté, Deus está no recinto. Deus está conosco, irmãos. Ele está conosco hoje, que estamos vivendo essa batalha, com esses Herodes atrás da igreja. Tá? O Senhor está conosco porque nós estamos confiando, descansando, jejuando e orando. E repentinamente, porque para eles vai ser, para nós não. Porque se Pedro descansava, é porque Pedro confiava que algo iria acontecer. E se não acontecesse, ele iria continuar com Pedro. Então nós sabemos que isso tem dia e hora marcada, queridos. Nós sabemos que isso tem dia e hora marcada. Com Pedro foi repentinamente, com a igreja brasileira é 30 de outubro. Nós teremos a nossa vitória. E o Senhor, queridos, ficará conosco. Ele nos dará a vitória, Ele passará conosco os portões, Ele quebrará as cadeias,
ele quebrará as algemas, ele tirará os heróis do nosso lado e ele ainda vai ficar conosco até nos estabelecer como igreja. Foi o que aconteceu com Pedro. Repentinamente o anjo veio, as cadeias se quebraram. O anjo disse: se vista, se calce, fique de pé, porque você não é qualquer um, você é um homem de Deus. É o que Deus está falando para a igreja nessa manhã. Vamos, me siga, que eu vou na frente, quebrando cadeias, que eu vou na frente, abrindo o portão, que eu vou na frente, sobrenaturalmente, dizendo quem você é, deixando bem claro o que é a igreja brasileira. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus vai na frente, deixando bem claro o que é a igreja brasileira. Entendeu, queridos? Aqui está dizendo que o anjo foi na frente. O anjo foi na frente, abriu o primeiro portão, abriu-se o segundo portão, entraram por uma rua e durante um tempo o anjo andou com Pedro. Então, durante muito tempo o Senhor vai andar com a igreja. O Senhor não vai dar só a vitória no dia 30. Deus vai dar a vitória e Deus ainda vai estar conosco, tirando todo o perigo, varrendo tudo aquilo que não vem dele na nossa vida e estabelecendo o poder dele, o nome dele, a honra dele, a igreja dele no Brasil. Amém, queridos? Aí diz o seguinte, só para nós terminarmos, diz o seguinte, no versículo 12, diz o seguinte: percebendo isso, tá, vamos para o 11. No 11 diz o seguinte: então Pedro caiu em si, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Eita glória! Tá ouvindo isso aqui, irmão? Ele está dizendo: agora eu sei que Deus me livrou a mim de tudo aquilo que Herodes estava arquitetando no inferno contra mim e de tudo que o povo judeu esperava. Deus vai livrar a nação brasileira. Deus vai livrar a igreja brasileira. Deus vai livrar você, a mim e a nossa família de tudo que esse inferno está esperando. Porque o que eles estão esperando é que a igreja brasileira, que a nação brasileira vai cair. E não vai. E não vai, porque o Senhor está conosco. Ele disse aqui: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Tudo aquilo que esse povo que está aí fora estão esperando de nós, que nós vamos cair, não vai acontecer não. Todo esse plano de Herodes para prejudicar a igreja não vai dar certo não. Sabe por quê? Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estavam orando, irmãos. É a oração a chave da vitória. A gente tem dito isso de uma forma incessante, que a oração é a chave da vitória. A oração é que quebra a cadeia. A oração e o jejum é que abre porta, que abre as cadeias, que abre os portões de uma forma sobrenatural. Quantas e quantas vezes a gente não olha assim: eu não sei como isso aconteceu, a tua oração, ou alguém estava orando por você. Porque Pedro, aqui está dizendo que Pedro estava dormindo, certo? Mas aqui também está dizendo que a igreja estava orando, estava em reunião na casa de Maria, mãe de Marcos, em oração. Então, ainda que você não esteja orando, existe alguém orando por você. Ah, mas a minha família me libertou, eu consegui uma bênção. Alguém estava orando por você. Deus levantou alguém para orar por você, para que as cadeias abrissem, para que a bênção chegasse, para que a conversão acontecesse, para que a cura viesse, a libertação de Pedro. É muito claro. Agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Glória a Deus. O Senhor, nessa manhã, está nos libertando de tudo que o diabo e seu povo está esperando que vai acontecer de ruim conosco. Não. O que vai acontecer é porta aberta, algemas caídas, é vitória total, em nome de Jesus. Porque, olha aqui, percebendo, aliás, aqui no versículo 13... Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender.
Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está na porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. É impossível Pedro estar aí fora, diante que ele está lá preso, tem 16 soldados ao redor dele, o cara está com 2 algemas. É impossível tu dizer que o Pedro está ali fora. Aí o que acontece? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Esse ponto aqui é muito importante. Quantas e quantas vezes nós não estamos no jejum e na oração como estamos agora diante dessa situação? Mas às vezes, irmãos, o Herodes é tão ruim, é tão intimidador com suas palavras, com suas atitudes. Você vai para as redes sociais, os vídeos que você recebe, é aquelas coisas intimando você, para você se intimidar. Ei, deixa eu te dizer, o teu Deus vai fazer. Aqui está dizendo que a igreja estava reunida em oração e Deus já tinha até liberado o milagre. Deus já tinha até liberado a bênção já estava batendo na porta. Ei, Deus ouviu a oração de vocês. Ei, deu certo. E eles estavam lá dentro com tão amedrontado, tipo assim, nós estamos orando. Mas a gente sabe o tamanho do perigo que está lá fora, que quando disseram a bênção chegou, eles não acreditaram. Ei, é necessário que a gente entenda que o Deus que a gente serve ouve, irmãos, a nossa oração. Eu entendo que a gente fica com medo, porque eu já fiquei várias vezes. Várias vezes eu também já fiquei com medo. Várias vezes eu também já me intimidei diante das ameaças de Herodes. Isso é natural, porque nós somos humanos. Mas é necessário que a gente continue crendo que o Senhor já deu e vai continuar dando a vitória. Amém, queridos? Ele vai continuar dando a vitória. Eles estão dizendo aqui, você está, é doida, porque é impossível ele estar aí. Possível como? Se nós não estamos aqui orando para Deus libertar, o homem está liberto, está ali na porta. Porque o perigo era grande demais. Ei, vamos orar, crer e receber a nossa vitória. Um ponto importante que eu quero abordar bem aqui rapidinho, porque eu não quero me alongar. O Espírito Santo é que vai fazer a parte dele. Mas aqui está dizendo, irmãos, que uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ela nem abriu a porta. Ao reconhecer a voz dele, ela foi tomada de alegria e correu de volta. Mas como é que você sabe que ela não abriu a porta? Porque no versículo 16 vai dizer: mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Ou seja, a menina não ficou perplexa. A menina foi tomada de alegria quando ela ouviu a voz de Pedro. Ela nem viu Pedro, ela só ouviu a voz deles. Irmãos, ela era uma serva. Irmãos, tem pessoas... Isso é muito importante. 2 pontos. Primeiro, tem pessoas que vai se reunir com a gente em oração crendo na vitória. Crendo de tal forma que ela não vai nem precisar ver a bênção materializada. Ela vai só ouvir falar e sentir, ela já vai crer. E outros vão estar orando com a gente pela mesma causa, vão ver a causa materializada e vai ficar assim: meu Deus, eu consegui. Meu Deus, deu certo. Meu Deus, a porta abriu. Porque aqui está dizendo, olha a diferença, estava todos orando na casa de Maria, certo? Bateram na porta, certo? A serva foi tomada de alegria e trouxe, nem abriu, só ouviu e creu. E veio dar boa notícia, cheia de alegria. E os outros que estavam lá, que eram os apóstolos, que era o povo que pregava, o povo que era lá, não creram. E quando viram a bênção, ficaram perplexos. Eu aprendo aqui o quê? Seja alguém que vai com alegria espalhar a bênção dos outros. Seja você uma Rode que vai se alegrar com a vitória, com a bênção dos outros. Que vai sair dizendo: ei, o Pedro da Maria, o Pedro do Antônio, a bênção de fulano aconteceu, deu certo. Não, tu viu? Não, eu não vi não, mas eu já estou crendo, eu ouvi falar, eu vi a bênção, eu vi rumores.
E eu já estou me alegrando com a vitória do povo de Deus. Porque tem gente, irmãos, que ora e o coração está torcendo para dar errado. Tem gente que está orando por você, junto com você, e está torcendo para você se ferrar. Então seja hold, seja uma serva hold que se alegra com a vitória de alguém que está acima de você. Seja quem for. Ela se alegrou de tal forma só em ouvir a voz de Pedro. Então seja a pessoa que vai estar em comunhão orando e crendo na vitória e se alegrando com a vitória dos outros. Embora a sua não tenha chegado ainda, se alegre com a do outro, que logo, logo a sua vai chegar. Eu imagino que a alegria de Rode tenha sido tão grande que o nome dela está aqui. Aqui está dizendo. E uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: a benção está lá fora. A porta se abriu. Deus respondeu. Está aqui. Está aqui, irmãos. Está aqui na palavra, irmãos. Está aqui. Então, por que está aqui? A gente não vive. Por que está aqui? A gente não se alegra com a vitória do outro. Por que está aqui? Você se infiltra no meio de uma oração para orar ao contrário para a vida do teu irmão, para o teu irmão se ferrar. Por que está aqui? Você não se alegra com a bênção do seu irmão. Por que está aqui? Você não quer que a igreja brasileira vença. Eu não consigo entender, queridos. Mas cada um prestará conta de si mesmo, né? Cada um prestará conta de si mesmo. Para terminar, vamos aqui. Eles, porém, foram ficar atônitos, né? Ele, porém, lhe disse: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser um anjo dele. Mas Pedro continuou batendo. E quando abriram a porta e viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes um sinal para que se calassem, descreveu que o Senhor havia tirado da prisão e disse: contem, aleluia, Jesus, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Ele disse: ei, eu já estou com minha bênção, estou liberto. Obrigada por orar por mim. Seja grata, irmão. Não seja aquela pessoa que, como diz o povo, cospe no prato que comeu, não. Não seja aquela pessoa que, quando é para orar, para jejuar por você, você a mão por cima, outra por baixo. Quando você consegue a bênção, você sai falando, você vira as costas, você critica, você persegue. Não. Primeiro lugar que Pedro foi para lá. Eu sei que tem alguém orando por mim. Eu sei que tem alguém clamando por mim. Eu vou lá dizer: olha, a oração de vocês foi atendida, deu tudo certo, glória a Deus por isso. Agora, ó, avisa para todo mundo que deu certo, que eu tô indo ali, tá? Eu tô indo ali. Aí o que acontece no final? De manhã não foi pequeno. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Na manhã do dia 31, eu profetizo que o alvoroço não vai ser pequeno quando os Herodes entenderem o que o Deus, cuja nação é o Senhor, é um povo alegre como nós somos, fez por nós. Todos irão entender. Todos irão entender. Não vai ser pequeno o alvoroço quando a resposta do nosso Deus e a nossa libertação e a nossa vitória chegar. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma instigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Tadinho dos guardas, né? Eles nem eram culpados. Mas, muitas vezes, queridos, as pessoas que são derrotadas, elas não admitem a derrota e por isso muitas vezes nos criticam de uma forma dura. A igreja brasileira está sendo perseguida. A igreja brasileira está recebendo afrontas, né? A igreja brasileira está ouvindo que a igreja brasileira vai comer o pão que o diabo amassou, né? A igreja brasileira vai fazer alguns gestos impróprios, né? Tudo isso a igreja brasileira vai fazer. Será, queridos? Será que não é isso aqui que vai acontecer? Será que não vai ter um alvoroço? Porque a execução dos soldados que estavam ao redor de Pedro já está acontecendo para nós.
Já está acontecendo para nós. A igreja brasileira se levantou em oração e a gente já está percebendo que já tem muito soldado morto. Eita glória! Aleluia, Jesus! A gente já tem percebido que já tem muito soldado executado. Aqui, do versículo 20 até o 25, vai relatar que porque Herodes não deu glória a Deus, ele foi comido de bicho. E a gente já tem visto muito Herodes sendo comido de bicho e o dia 30 ainda nem chegou. Mas no dia 30, o Herodes oficial vai ser comido de bicho. Porque Deus já respondeu às orações. Deus já respondeu às orações. A gente já está vendo hoje, irmãos, muitos soldados sendo executados. Já tem muito soldado. O próprio soldado que disse que nós iríamos comer o pão que o diabo amassou, a gente já viu que ele já foi executado. Aleluia, glória a Deus. O próprio soldado que disse, que fez umas expressões indecentes que a igreja iria fazer, já foi executado. E muitos outros serão. E no grande dia, o Herodes morrerá de bicho. Na hora do Senhor, ele morrerá de bicho. E eu e você, Pedro, a nação brasileira, vamos sair ileso pelos portões, com as cadeias quebradas, vestido decentemente, com a nossa sandália, com a nossa capa, numa boa, se vista como igreja, se vista como noiva do Cordeiro e venha, que eu vou à sua frente, que eu vou abrir os portões, que nós vamos sair, eu vou seguir com você ainda por um bom tempo, depois eu te dou autoridade para você andar sozinho, porque a tua capa tu já colocou, tu já se vestiu, tu confiou em mim, tu sossegou, tu orou, tu buscou, tu calçou a sandália, então vem, porque agora eu vou te fazer mais do que vencedor. Amém, querido? Deus te abençoe, pense sobre isso, jejue, ore profundamente, que o Senhor te abençoe poderosamente, que a glória de Deus chegue até você. Se você puder, envie essa mensagem para outras pessoas. Com certeza essa mensagem vai alegrar o coração de muitos, vai fortalecer o coração de muitos e vai abençoar a muitos. Em nome de Jesus, amém? Eu oro que nesse sábado, nesse feliz dia, o Espírito Santo ministre mais e mais ao seu coração. Amém? Shalom.